Vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Ogando, eu sou um astrônomo no Observatório Nacional. Trabalho com grandes levantamentos, mapas digitais do céu. E nesses mapas, que enfim, você encontra estrelas e galáxias, eu me concentro numa área que envolve entender as aglomerações de galáxias. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente entender melhor isso daí. Trabalho com grandes mapas digitais do céu. Nesses mapas, você encontra estas. Eu me concentro numa área que envolve as aglomerações de galáxias. Compartilhar minha tela e entender melhor isso daí. Vocês estão vendo a minha tela? Trabalho com grandes mapas digitais do céu. Sim? Sim, Ricardo. Legal. Tá ótimo. Estou tendo um pouco de feedback, então se alguém puder, quem puder mutar, deixar em mudo o microfone ou usar um headphone, acho que seria legal. Bom, o título é um título chamativo, Viagem no Tempo rumo a uma galáxia distante. A gente não vai pegar nenhuma máquina, construir nenhuma máquina do tempo, porque o universo é uma máquina do tempo natural. Então, cada vez que a gente olha distâncias maiores do universo, olha um universo cada vez mais distante, a gente está viajando no tempo. Por quê? A grande ferramenta da astronomia é a luz. Né? A gente estuda o brilho das estrelas, o brilho das galáxias que são compostas por estrelas, e essa luz, apesar de no dia a dia parecer instantânea, ela na verdade tem uma velocidade muito alta, mas finita, 300 mil quilômetros por segundo. Tempo de um lugar até outro. A luz, ela leva, por exemplo, 8 minutos para vir do Sol até a Terra. Né? Sempre tem essa brincadeira. Se o Sol desaparecesse do nada, a gente ia levar 8 minutos para perceber que ele desapareceu. Da mesma forma, então, se a gente quer ir até a estrela mais próxima, né, além da Terra, além do Sol, que é o sistema em Próxima Centauri, a gente levaria cerca de 4 anos-luz. Né? A luz leva cerca de 4 anos para ir da Terra, até do sistema solar, até essa estrela. E para atravessar a galáxia, levaria cerca de 100 mil anos-luz. E para chegar em outra galáxia grande, que é a Andrômeda, mais outros milhões de anos-luz. Né? À medida que a gente vai indo cada vez mais longe, a luz leva cada vez mais tempo para viajar. Então, quando a gente olha para galáxias, para objetos lá no início, bem distantes mesmo, né, há bilhões de anos-luz, a gente está vendo o universo quando ele emitiu a luz há bilhões de anos atrás. A luz levou todo esse tempo para chegar até a gente. Então, quando a gente observa o universo e quando a gente olha o universo cada vez mais longe, a gente está fazendo uma viagem no tempo. Isso é super legal porque a gente consegue ver uma espécie de álbum, né, dessa coisa, um álbum, a sua infância, a sua adolescência, a sua vida adulta, e, bom, o futuro a gente não consegue ver ainda, mas o passado a gente consegue ver e tentar montar a historinha. Bom, antes da gente seguir na nossa viagem, eu queria situar a gente no tempo e no espaço. A gente está aqui, né? Essa é a grande pergunta, se você está perdido. Né? Vamos começar pelo óbvio. Né? Bom, você pode achar que isso é uma coisa super óbvia hoje em dia, mas
quebrou a cabeça. Nossa, né? Lembra que lá no passado, a Terra era o centro do universo. Uma geocêntrica, você achava o centro do mundo, do universo, centro de tudo. Até que se chegou, se viu que, na verdade, a Terra é apenas mais um planeta no sistema solar orbitando o Sol. A gente é o terceiro lá. Como eu falei, a gente está a uma distância de 8 minutos-luz aproximadamente do Sol. Tem mais planetas, né? Lembrando que Plutão não é mais considerado um planeta no sentido de planeta, ele é considerado bem pequeno, e tem o Caronte, que é o satélite dele, é praticamente do mesmo tamanho dele, então ele não tem razão de ser um planeta como os outros. E o sistema solar, onde que ele está? Ele está, né, mas em que ponto da galáxia? Isso daí também foi uma longa discussão, décadas, bom, até se chegar a bater o martelo onde que a gente estava na nossa galáxia, foi uma baita discussão, como a gente vai ver para frente. Né? Hoje a gente sabe que a nossa galáxia é uma galáxia espiral, como tantas outras que a gente conhece no universo, que a gente está aqui a uma meia distância, mais ou menos, entre o centro e a borda. A gente está aqui a uns 26 mil anos-luz do centro da galáxia, aproximadamente. Houve uma grande discussão antigamente, igual dentro da mesma... A Terra é o centro do universo, a gente viu, não, a Terra não é o centro do universo, a gente está orbitando uma estrela, bilhões de estrelas dessa galáxia. O Sol é uma de bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E a galáxia... um grupo principais, a galáxia de Andrômeda, M31, é um bocado maior do que a nossa, e está a mais ou menos a 2,5 milhões de anos-luz, diferentemente do universo que está em expansão, por causa da força da gravidade. Andrômeda, ligado gravitacionalmente, Andrômeda e a Via Láctea estão se aproximando a uma velocidade de 110 km por segundo, então daqui a alguns bilhões de anos deve haver, né, um grande encontro entre Via Láctea e a galáxia de as principais galáxias do grupo local, que são esse grupo de que estão aqui aglomeradas próximas da gente. Tá? Quem vive no hemisfério consegue enxergar pequenas no grupo local. Mas o grupo local, como o nome diz, é um grupinho aqui local. O universo tem ainda aglomerados, milhares de aglomerados de diferentes tamanhos. Né? A gente está vendo aqui um exemplo de um aglomerado bastante grande, né? A gente vê várias galáxias aqui de diferentes tipos e tamanhos. Né? A gente vê também uns arcos, né? Vocês devem perceber que tem alguns arcos aqui, que são gerados são as chamadas lentes gravitacionais, porque esse aglomerado de galáxia ele é uma massa muito grande, luz de galáxias que estão além do aglomerado, atrás do aglomerado, ao passar por essa grande massa, essa massa causa uma deformação no espaço-tempo, né, que é aquele efeito que a gente vê exagerado nos buracos negros, que é uma consequência de Einstein. Então, quando a luz passa pelo aglomerado, ela é desviada e forma essa espécie de arcos, essa espécie de lentes gravitacionais. A gente vai falar também mais sobre elas daqui a pouco. Bom, aglomerados de galáxias existem muitos, né? A matéria no universo, né, na forma de estrelas, galáxias, gás, poeira, ela está distribuída numa grande teia cósmica. Né? Isso daqui é uma simulação mostrando esse exemplo de como as coisas estão concentradas, aglomeradas no universo, distribuídas no universo. Então a gente vê aqui um exemplo de uma grande aglomeração, né? E claro, se em alguns lugares tende a aglomerar, e outros você vai tender a ter vazios. Né? Você também tem regiões vazias no universo. Então, isso aqui é uma simulação em que você estuda como a matéria se distribui no universo. Legal? Bom, como eu falei antes, hoje tudo isso parece muito óbvio. Né?
Mas até você chegar a um acordo, né, a um consenso de qual, do qual de que de discussões e estudos para tentar chegar a essa resposta, né? Então, por exemplo, lá em 1920, né, a gente não sabia qual era o tamanho da Via Láctea, a nossa galáxia. E é super difícil fazer isso porque a gente está dentro dela, né? Quando a gente está dentro da Via Láctea, a gente olha para o céu à noite, num lugar escuro, a gente vê uma grande mancha no céu, esbranquiçada, que é o disco da Via Láctea, a gente está dentro desse disco, então a gente tem uma visão que não é muito privilegiada, né? A gente está de dentro. Então, conseguir atravessar esse disco, contar estrelas, medir a distância de estrelas, para ter uma noção de onde a gente está, é bem difícil, né? Então, qual o tamanho da Via Láctea, onde ela termina, né? E os astrônomos, os cientistas naquela época, eles já viam várias nebulosidades no céu, né? Algumas mais óbvias, como o disco da Via Láctea, era bastante nebuloso, a olho nu, mas se você usa uma luneta, por exemplo, Galileu, que foi um dos primeiros caras a usar sistematicamente uma luneta para observar o céu, você, usando a luneta, você vê que, na verdade, essa nebulosidade é composta de várias estrelas. Você tem as nuvens de Magalhães, que eu mencionei. Você também é capaz de ver M31 como uma nebulosidade. E se você começa a usar telescópios, você começa a enxergar outras nebulosidades no céu se você começa a mapear o céu de forma sistemática. E o que acontece? As pessoas não sabiam o que eram essas nebulosidades. São nuvens de gás dentro da nossa galáxia, outras galáxias, né? Então isso deu um início a um grande debate, muito antes do programa de TV, né, onde se discute se a Terra é plana ou redonda, vamos dizer assim, se deu essa discussão entre Kurtz e Shapley se a Via Láctea é tudo que se conhecia ou se era apenas mais uma de muitas galáxias no universo. Legal? Então, quem venceu esse debate, no final, foi o Kurtz, né, curiosamente. Ele que dizia que, na verdade, essas nebulosas que se observava no céu eram essencialmente galáxias parecidas com a nossa em um grande universo, enquanto Shapley achava que eram nuvens de gás próximas dentro da nossa galáxia, que seria o universo inteiro. Então, a gente sabe hoje em dia que isso não é verdade, né? A nossa galáxia é mais uma de muitas que tem no universo afora, né? Agora, por que o universo é como é? O que define aquela teia cósmica que a gente mostrou mais cedo? Bom, essencialmente, é a força da gravidade, né? Aquela que foi realmente estudada pela primeira vez de uma maneira, né, matemática e tudo mais, pelo Sir Isaac Newton, né, da famosa historinha da maçã. O Brasil ficado embaixo de uma jaqueira, a gente não teria a teoria da gravidade, na verdade. Mas então, o Isaac Newton bolou essa teoria que fala a força, né, de que matéria atrai matéria. Então, a Lua, ela orbita em torno da Terra por causa dessa força da gravidade, a Terra e a Lua orbitam o Sol também por causa dessa força da gravidade, e é uma força de longa distância, como a gente pode ver, né, porque os planetas, mesmo os mais distantes, Saturno, Netuno, eles estão ligados ao Sol por essa força da gravidade. E as estrelas da nossa galáxia estão ligadas à galáxia por causa da força da gravidade. É uma força de longa distância, de longo alcance, né? Ela é diferente, por exemplo, da força magnética, que é de curto alcance, né? Você que brincou já com o ímã, você sabe que para o ímã fazer efeito, você tem que se aproximar bastante, né, do metal ou do outro ímã, enquanto que a gravidade, bom, ela ocupa aí o universo inteiro e define como as coisas se estão distribuídas no universo. Só que a gravidade, do jeito que o Newton bolou ela, né, imaginou, não foi o suficiente para explicar tudo no universo. E aí a gente tem a gravidade 2.0, a gente pode chamar assim, criada pelo Albert Einstein, que é a relatividade geral dele, né, lá por volta de 1905, muitos anos depois da gravitação universal criada pelo Isaac Newton. A gente mencionou lá, falando de lentes gravitacionais, a relatividade geral não fala mais só no espaço tridimensional, né, que a gente anda, eu vou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né, para frente, para trás, tridimensional, mas fala no espaço quadridimensional, e que a gente não consegue mostrar aqui,
também o tempo, né? Então, a gente fala do espaço-tempo, e que a presença de uma massa nesse espaço-tempo é ilustrada como uma deformação, né? Como se eu tivesse um lençol e bota um peso nesse lençol e causa uma deformação. E essa deformação é que vai causar o desvio, né? O movimento das outras massas em volta dessa massa central. E, ao imaginar o espaço-tempo dessa maneira, mesmo a luz, que é uma coisa sem massa, a luz é uma onda eletromagnética, ela não tem massa, ela também é desviada por esses efeitos, e daí, por exemplo, que a gente vê as lentes gravitacionais. Quando Einstein fez essa teoria da relatividade geral, disparou uma série de novos estudos, né, feitos por ele, por outros cientistas, que nos levaram a uma compreensão melhor do universo, da cosmologia, de como o universo surgiu. Né? Na época, o Einstein imaginava um universo estático, sem expansão. Ele adicionou uma tal de constante cosmológica às suas contas, uma constante para deixar o universo estático. E, bom, logo depois, o Edwin Hubble, que é o astrônomo cujo nome batiza o telescópio espacial, ele observou que em expansão, não era nada estático. Conseguiu observar que galáxias, quanto mais distante uma galáxia, maior a velocidade de afastamento da gente, que o universo estava em expansão. Bom, isso deixou o Albert Einstein muito triste, como a gente pode ver aqui, né? Mas, enfim, abriu todo um leque do universo. Por exemplo, o conceito de que se o universo está em expansão hoje, se você tocar o filme do universo para trás, você pode imaginar que estava tudo concentrado em um lugar só no passado. E daí vem a ideia, por exemplo, do Big Bang, né, que estaria todo o universo concentrado num ponto só no passado e depois explodiu, teve um período de inflacionário, de inflação, expansão muito rápida e passou a expandir, chegando ao que a gente tem hoje. Nesse ponto, a gente tem alguma pergunta? Sandra? Até o momento, não. Nós temos aqui a participação, estamos com 28 pessoas. Ana Clara Braga, Camille, o Observatório Nacional também entrou aqui, estamos com os nossos colegas assistindo. Lucas dos Santos, Vitor Luquezzi, Ana Fernanda, Matheus, Camille, Li Jordão, Samara. Legal. A Ciência e Pesquisa da Educação Básica também está presente. Podemos seguir. Obrigada. Maravilha. Então, falando, né, você vê toda a história, né? Entender o nosso lugar no universo. Só um instante. Então, a gente entender o nosso lugar no universo, né? O que era feita a nossa galáxia. Que a nossa galáxia era mais uma de várias, né? E aí medir as galáxias e a distância delas foi um processo também longo de entendimento do universo, né? Então vamos falar um pouquinho, só dar um pouco mais de detalhes de como a gente mede distância, né, no universo. Tem toda uma escala de distância, são vários passozinhos, que começa com a tal da paralaxe, que é similar, ao que acontece quando você está olhando para um ponto com um olho aberto e o outro fechado, né? Se você fizer essa brincadeira, você vê que o ângulo, né, que você olha as coisas muda, né? E tanto mais quanto mais próximo você estiver da coisa ou da pessoa. E o que acontece? Quando a Terra está de um lado da órbita, né, e aí 6 meses depois ela vai para o outro lado da órbita, a mesma estrela, ela está vendo essa estrela com diferentes ângulos de visada, né? E a gente sabe essa distância daqui da base desse triângulo, a gente consegue calcular esse ângulo daqui também, certo? E então, usando a trigonometria básica, né, você consegue definir qual é a distância da estrela. Tá? Então, esse é um método, um método básico na astronomia para você medir distância. Agora, tem uma questão, né, como eu mencionei aqui. Se essa estrela vai ficando cada vez mais distante, esse ângulo vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez menor até um ponto que fica muito pequeno, imensurável, né? Praticamente não dá para medir, né? Então, existe um limite
para a medida desse ângulo da paralaxe, né? Então, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo veio com essa astrofísica, a Henrietta Swan-Leavitt, né, que descobriu as estrelas variáveis cefeidas, que essas estrelas têm uma relação entre o período delas e a luminosidade. A luminosidade é o brilho intrínseco da estrela, né, e que a gente, sabendo a luminosidade intrínseca dela, e medindo a luminosidade aparente, por exemplo, a gente pode calcular a distância delas, né? Assim como se eu posso estimar, se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, né? Da época que se tinha lâmpada de 100 watts, e movo ela para distâncias cada vez maiores, eu consigo, através da queda do brilho dessa lâmpada, eu consigo estimar a distância que a lâmpada está, tá? Então, mas o que ela fez? Ela associou o brilho da estrela ao período, que é uma quantidade, período do que? Da curva de luz da estrela. Então, você fica monitorando a estrela, né, com o passar do tempo, e você vê que o brilho dela sobe, desce, sobe, desce. Isso está relacionado a processos físicos lá na estrela que estão relacionados à luminosidade dela, o brilho intrínseco dela. E, bom, só que essa curva de luz ela é independente da distância. Eu não preciso saber a distância da estrela para medir esse período, né? Basta monitorar. Eu vejo o pico e o vale, o pico e o vale, o pico e o vale. Eu monitoro, consigo calcular o período. Se eu consigo calcular o período, eu consigo calcular a distância sem saber nada mais dessa estrela. Bom, e aí essa foi a grande jogada que o Hubble, usando essa descoberta da Henrietta, né, ele pegou e descobriu cefeidas em outras galáxias e foi capaz de medir a distância dessas outras galáxias fora da nossa própria galáxia, tá? Bom, esse é um passo. Outro passo é medir velocidade, né? Antes da gente falar de como ele mediu a velocidade, a gente precisa voltar naquele conceito de que a luz é uma onda eletromagnética, cuja frequência, né, vai te dar os diferentes tipos de onda. Então, quando a gente fala de onda de rádio, micro-ondas que está no seu forno, infravermelho, visível que a gente usa para enxergar, ultravioleta, né, que usa para se bronzear, sempre tomando cuidado de usar filtro solar, raio-x que a gente usa para fazer imagem do nosso esqueleto, né, ou raios gama, que, bom, usa para fazer o Hulk, né, na ficção. Tudo isso é uma mesma coisa, é onda eletromagnética com diferentes frequências ou comprimentos de onda, ou seja, diferentes níveis de vibração, né? Daqui, a onda de rádio é mais longa, tem a frequência menor, e à medida que você vai em direção ao raios gama, tem uma frequência muito maior e um comprimento de onda bem menor. Tá? Aqui a gente vê uma escala do que isso equivale, mais ou menos, né, em termos de coisas. A onda de rádios tem tamanhos da onda de prédios, micro-ondas entre insetos e humanos, enfim. E existe uma relação também entre essa frequência, essa energia e a temperatura, né, relacionada a essa frequência, né? Então, e quanto mais energético, quanto maior a frequência, ou seja, raios gama, raios-x, como a gente sabe, né, ultravioleta, eles são bem nocivos, né? A gente não pode ficar exposto a esse tipo de radiação o tempo todo, porque eles são muito energéticos, eles equivalem a uma temperatura muito alta, enquanto que infravermelho, que inclusive é usado em tratamentos, né, micro-onda, eles têm muito menos energia, né, e eles vão estar associados a uma temperatura menor. Tá? Então, isso são ondas eletromagnéticas. Aqui a gente vê o espectro solar. Então, a gente falou de onda eletromagnética, de frequência, e como eu consigo dispersar isso, né? Quem já pegou da época de CD, DVD e refletiu a luz, viu que ele faz uma espécie de arco-íris, né? Que, quando você tem sol com chuva, né, além do casamento de viúva, você também aparece o arco-íris, que é as gotículas de água estão dispersando a luz do sol, né, em várias cores. Aqui a gente tem um selo comemorativo ao Fraunhofer, que foi um primeiro cara que estudou com bastante profundidade o espectro, né, que é o nome dessa técnica que você usa para dispersar a luz das estrelas ou de qualquer fonte em frequências ou comprimento de onda, né? E a partir daí, a partir do momento que você vê como a luz da fonte, da estrela que seja, aqui um exemplo para a luz do Sol, se dispersa nas frequências, cada frequência, em geral, vai estar associada a uma transição eletrônica lá num átomo, né, de um elemento químico. Né? Lembrando do átomo,
Você tem um núcleo e tem uma nuvem eletrônica, e esses elétrons ficam fazendo transições. E quando eles fazem transições, eles podem absorver ou emitir luz, né? E cada átomo vai ter uma espécie de assinatura, né? uma digital, né? Dessas transições que acontecem, e vai emitindo uma frequência diferente. Então é assim que, usando o espectro, eu consigo saber o que tem lá na estrela distante, sem ir até lá pegar uma colherada de estrela e medir no laboratório, né? Porque medindo a luz dessa estrela, eu consigo medir, a partir de observar as frequências no espectro, eu consigo ver quanto tem de cada tipo de objeto. Isso eu sei porque, no laboratório, de posse de um material, ferro, magnésio, e eu estudo o espectro desse material, eu sei em que frequências ele emite. Tá? E se eu sei que frequência ele emite, bom, aí eu posso procurar essa frequência no espectro da estrela ou da galáxia distante. No caso da galáxia distante, vai acontecer uma coisa que foi o que o Hubble observou, que é o famoso efeito Doppler. Ilustra aqui com uma ambulância. Quem já escutou uma ambulância passando pela rua, notou que quando ela se aproxima, o som dela fica mais agudo, e quando ela se afasta, o som fica mais grave, né? Isso é efeito Doppler, porque quando ela está se aproximando de você, as ondas se comprimem, a frequência aumenta, né? E quando ela se afasta, as ondas não deixam de ser comprimidas, né? Se elas ficam mais afastadas, uma outra, a frequência abaixa, aumenta o comprimento de onda. Tá? E, né, o som da sirene da ambulância, mas que é uma onda mecânica. Mas o mesmo também se aplica à onda eletromagnética, à luz. Quando uma fonte, uma estrela, ela se aproxima, a frequência aumenta, ou seja, ela fica mais azulada. E quando ela se afasta, a frequência diminui, ela fica mais avermelhada, e é o que em inglês se chama de redshift, desvio para o vermelho, que o Hubble observou. Então, ele mediu a distância das galáxias, né? Ele mediu a distância das galáxias, e aqui eu estou vendo uma animaçãozinha, né, em que esse eixo daqui tem a distância e a velocidade. Tá? E aqui tem uma imagem, né, da galáxia e o espectro. Vamos olhar para essa linha preta aqui? Né? À medida que a gente vai andando nessa figura para distâncias cada vez maiores, esse par de linhas pretas aqui, né, eles vão se deslocando para o vermelho, ou seja, para frequências menores. É esse efeito Doppler sendo visto aqui no espectro de uma maneira ilustrada. Né? Você também pode reparar um pouco que as galáxias, à medida que elas vão ficando mais distantes, também vão ficando menores. Isso também pode ser um indicativo, né, um indicativo indireto da distância. Tá? Então, uma galáxia próxima, outra um pouco mais distante, outra mais distante, vamos acompanhando aqui. Né? Mas, fazendo essa figura aqui, olhando essa figura, existe uma relação entre a distância e a velocidade. E foi daí que nasceu a lei de Hubble, que me dá uma noção de como o universo está em expansão e pode me dar uma indicação também da idade do universo, voltando àquela história de tocar o filme para trás. Tá bom? Na prática, né, então, olhando com mais detalhes aqui, eu tenho um espectro de uma fonte em que eu vou deslocando ela para o vermelho, né, e ela vai passando através de filtros. Você pode fazer um espectro da fonte, mas também pode observá-la em diferentes filtros, né, fazendo fotometria, fazendo imagem em astronomia, e aí, à medida que ela vai se deslocando aqui para a direita, para frequências menores ou comprimentos de ondas maiores, né, existe uma relação inversamente proporcional, esses objetos vão ficando cada vez mais vermelhos. Tá? Isso também é uma técnica. E a expansão desse entendimento, né, o Hubble mapeou um punhado de galáxias. Né? Na década de 80, 90, se começou a mapear milhares de galáxias usando essa técnica de espectro, e se fez os primeiros mapas de grande estrutura no universo, e se começou a ter noção daquela teia cósmica que a gente falou lá no início, né? Da teia cósmica. Então está aqui uma espécie de bonequinho, né, onde as galáxias se concentram. A partir da década dos anos 2000, né, até hoje, começaram os grandes projetos para mapeamento do céu, observando milhões de galáxias. Né? Então, realmente, a partir daí, você ganhou um novo entendimento da estrutura no universo. Então, aqui a gente vê
nessas duas bandas aqui, essa é uma figura mostrando uma direção angular e a distância, né? Então é como se a gente estivesse vendo vendo com uma visão bem fina, assim, olhando o universo, olhando o universo distante aqui e num dado ângulo, né? Então a gente isso aqui são observações. Isso aqui são observações em que a gente tem consegue ver estrutura em grande escala, né? A tal da teia cósmica, onde as coisas tendem a se concentrar e outras tendem a ficar vazio. E aqui são simulações, são feitas no computador. Você consegue, usando toda a física lá feita por Newton, até mesmo Einstein, né, fazer cálculos para dizer onde que a galáxia vai estar, em que instante, como o universo vai evoluir, né, analisando como se fosse uma caixa cheia de partículas e deixa esse universo evoluir. E aí você vê que as simulações reproduzem muito bem, né, o que a gente entende do universo. Alguma dúvida, pessoal? Até agora estão tímidos. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Luiz Carlos Araújo Ribeiro, de Itabuna, Bahia, e dos alunos do 2º Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Quem quiser, né, também perguntar pelo chat do YouTube, né, por mensagem de fumaça não vai dar certo, mas mandem perguntas, tá? Para eu não ficar falando sozinho aqui. Obrigada. Muito bem. Tá. Agora, tem um detalhe aqui, né? Então, voltando, a gente está aqui, está vendo o universo, observações de verdade nessas duas partes aqui dessa figura, tá? Então, como se eu estivesse olhando de cima, né, o universo, vamos dizer assim, e olhando uma quina dele, né? E aqui a distância, né, em bilhões de anos, ou o redshift, que está ligado àquela coisa que eu falei do desvio para o vermelho, e as simulações aqui, ou seja, as simulações do universo, né, nosso entendimento do universo, em princípio, está bem bom. Mais ou menos, tem coelho nessa cartola, né, tem segredo. O que acontece? Essas simulações, essencialmente, são feitas para a tal da matéria escura. Né? O que é matéria escura? A matéria escura é uma matéria misteriosa, que ninguém sabe o que é. Ela é invisível, ela não emite luz. Né? Talvez o nome melhor até para ela fosse, ao invés de matéria escura, fosse matéria invisível. Ela é meio fantasmagórica, porque ela não interage, ela atravessa, ela é não interagente, né? Então ela se atravessa e atravessa as outras coisas. Ou seja, se isso acontece, ela não gera esse movimento, que é a matéria comum, que é do qual a gente é feito, né, de aglutinação, de dissipação de energia, de atrito, de bater e ficar. Né? Ela simplesmente se atravessa. Tá? Agora, por outro lado, para os cálculos, né, das simulações, isso é muito bom, porque esse negócio de atrito, como a gente sabe, né, do colégio, né, atrito é complicado, tanto que os problemas de física, assim, em geral, são sem atrito. Então, a matéria escura é o universo certo. É uma maneira de você olhar o universo. É uma componente do universo que existe e que dá, né, ao nosso entendimento de toda essa teia cósmica e que a gente consegue simular muito bem. Na hora de a matéria de verdade, a formação de estrelas, a formação de galáxias com gás e atrito e tudo mais, mas é muito mais complicado. Né? Então, essa matéria escura é essa matéria que ninguém sabe o que é. Ela é misteriosa, né? É fantasmagórica, ela é invisível. Como é que a gente sabe que ela está lá? Por causa da massa dela. Né? Então, a massa dela ela afeta o campo gravitacional, afeta o espaço-tempo e causa deformações e vai afetar a maneira como são feitas as lentes gravitacionais que a gente falou lá no início. Né? Agora, tem uma série de perguntas, né? Quando o pessoal começou a estudar a matéria escura, começou a se perguntar o que é essa matéria escura, se imaginou que poderia ser coisas já conhecidas, como neutrinos. Neutrinos são partículas muito pouco interagentes, por isso seriam boas candidatas a serem matéria escura, mas que elas são ditas relativísticas, ou seja, elas viajam a velocidade próxima da luz. Então elas eram ditas matéria escura quente, né? Quente por essa questão de estar com uma velocidade alta, em oposição a uma matéria escura fria, que teria uma velocidade mais baixa. E, bom,
Isso é interessante, esse conceito, né, de tentar entender que tipo de matéria é a matéria escura, se é um neutrino, se não é, se ela tem alta velocidade, se tem baixa velocidade, porque ao colocar isso nas contas lá das simulações e no nosso entendimento do universo, isso, se ela é rápida ou devagar, isso dá uma informação diferente na hora de a gente simular o universo. Então a gente tem aqui um exemplo, né, do universo com matéria escura quente e com matéria escura fria. E como a matéria escura quente ela é muito mais veloz, ela vai tender a diluir muito mais as estruturas rapidamente no universo. Então você vê aqui que você tem muito menos estruturas na matéria escura quente do que na matéria escura fria, né? E do que aí a gente pode concluir, olhando o que a gente sabe do universo, que o universo tem muito mais essa cara do que essa cara aqui, não é verdade? Então, se concluiu que a matéria escura ela é fria, ou seja, ela tem uma baixa velocidade, embora não se saiba o que seja, né? A gente não sabe ainda o que é matéria escura, tá bom? Mas tem evidência, não tem isso aqui? Uma evidência muito legal, né, desse cara é o tal do aglomerado da bala. O que é esse aglomerado da bala? Esse aglomerado da bala é um aglomerado de galáxias, como a gente viu lá no início. O aglomerado de galáxias ele também é cheio de gás quente dentro dele, né? Como o aglomerado está cheio de galáxia, e galáxia está cheio de estrela, e as estrelas explodem como supernova, tem buraco negro supermassivo no centro da galáxia, que também joga jato quente. Então, todos esses processos nas galáxias que geram gás quente, esse gás quente pode ficar aprisionado no poço de potencial ou ser gerado por outros processos na própria importante do galáxia, é muito quente e a gente vai conseguir observar ele em raio-x em geral, né? Usando satélites, você observa ele na frequência do raio-x. Então, esse aglomerado da bala raio-x, tá? Que é essa coisa rosa aqui, né, em coloração rosa, e por isso o nome de aglomerado da bala, porque olha só essa forma aqui, como se fosse uma bala, né, andando aqui, né, voando. E ele também foi observado no visível, foi mapeada as lentes gravitacionais dele, né, o efeito de lente gravitacional, e que se viu que tinha um grande bolsão de matéria essa coisa lila. São dois grandes aglomerados, na verdade. 21, tá? Tá aqui, e o gás de matéria normal, né, que interage, que bate, tem atrito, né, ele tá restrito a essa região aqui, e a gente vê essa forma daqui de bala, né? Então, existe uma desconexão, apesar isso aqui é um aglomerado, né? Se você olhar, você tem um monte de galáxia concentrada aqui, mas o bolsão de matéria escura está separado, né, do gás que teve um outro grau de interação, né? Então, esse gás bateu, interagiu, ficou ali, e o bolsão de matéria escura está separado. Isso foi uma grande evidência da existência dessa matéria escura, né, esse tal do aglomerado da bala. Hoje em dia, o que a gente entende do universo aqui, né, representado aqui de delicados ou jujuba, dependendo do estado em que você está, né? A gente sabe que matéria é uma pequeníssima parte, a matéria comum da qual a gente é feito, as estrelas e tudo mais, é uma pequeníssima parte do universo, cerca de 4%. Né? A matéria escura é cerca de 24%, tá? Ou 26%, enfim, depende de onde você está. E da ordem de mais de 70%, fechando aí a conta, você tem a energia escura, né? Aí agora você me pergunta, né? Eu deveria perguntar, o que é essa energia escura? A gente já falou de matéria escura, agora também tem energia escura? Pois é. Essa foi uma novidade que apareceu aí lá por volta de 1998. Chegou a ganhar o Nobel de Física, a observação dessa tal de energia escura, que é um nome dado a coisa que a gente também não sabe o que é, né? Ou seja, boa parte do universo feito, né? Matéria escura, energia escura, que é a maior parte do universo, a gente não tem a menor ideia de que é feito, e se batizou de energia escura, né? Tem um bebê assustado aqui, por quê? Porque o universo que a gente já sabia que estava em expansão, lá desde o Edwin Hubble,
né, e que imaginava-se talvez que essa expansão pudesse ser freada devido à ação da gravidade da matéria e do universo, na verdade se descobriu que essa expansão estava acelerada, né, e se descobriu isso observando supernovas, enfim, que a gente vai falar um pouco mais a seguir. Então, esses 3 caras aqui receberam o Prêmio Nobel em 2011 pela descoberta dessa expansão acelerada do universo, que foi batizada de energia escura. Tá? Como é que eles viram isso? Eles observaram um tipo especial de supernova. Supernova tipo 1A, que é a explosão de anã branca num sistema binário. Você tem uma estrela anã branca, que é a fase final de um tipo de estrela, e uma outra estrela que evolui, né, e cresce, e a matéria pode começar a cair nessa anã branca. E ao cair matéria na anã branca, ela tem um limite de matéria, ela tem um limite que ela chega um momento que ela não aguenta mais queda de matéria nela, já chega e explode. E ela explode de uma maneira bastante característica, né? Por isso que ela é chamada de vela padrão. E você pode, se você observar essas supernovas explodindo em diferentes galáxias no universo afora, você pode usar ela para estimar, por exemplo, a distância dessa galáxia. Tá? E o que esses caras encontraram, a gente tem aqui alguns exemplos de supernovas observadas em galáxias, então aqui é o ANTS, né, observações feitas com Hubble aqui, você tem isso aqui é a galáxia, e a supernova em geral pode ter um brilho que é até concentrado, né, que supera o brilho da galáxia inteira. Então aqui é o ANTS, né, você fica monitorando as galáxias, revisitando elas, você nunca sabe quando vai explodir uma supernova, e aí um belo dia, puf, aparece uma coisa lá, aparece uma coisa brilhante, aqui apareceu outra coisa brilhante, aqui também, e aqui também. Né? Ricardo, a professora Kézia Ais perguntou se é possível ver os aglomerados pelo um telescópio comum. Os aglomerados de galáxia, não. Né? Eles, em geral, estão bem distantes e bem dispersos no céu. Né? Eles têm, enfim, o que a gente consegue ver, por exemplo, são os aglomerados estelares na nossa galáxia. Tá? Esses a gente consegue ver com o telescópio comum. Mas, tipicamente, bom, dependendo do seu telescópio e da composição que você fizer, e com uma câmera, você pode tentar fazer uma imagem de um aglomerado de galáxia. Mas é bem difícil, é incomum. Tá? Em geral, em termos de telescópio e olho nu, você vai conseguir ver aglomerados estelares na nossa própria galáxia. Obrigada. O Vitor Luquezzi pergunta se a supernova tem a ver com buraco negro. Pode ter. Dependendo do tipo de estrela, pode ter. Né? Você tem diferentes tipos de supernova. Esse é um tipo específico, tipo 1A. O tipo 2, por exemplo, é a explosão, é o fim da vida de uma estrela de uma massa muito grande, dezenas de massas solares. Né? Então, ela tem fusão nuclear lá dentro dela, que está segurando o colapso gravitacional, né? Mantém ela viva, vamos dizer assim, entre aspas, mas quando cessa essa fusão nuclear, porque, enfim, acabou o combustível, vamos dizer assim, ela colapsa. E ao colapsar, você tem vários cenários, dependendo da massa dela. Pode sobrar uma estrela de nêutrons no centro, pode sobrar um buraco negro no centro dela. Né? Ou, dependendo da massa também, ela pode se deslacerar completamente. E esses processos de supernova são muito legais, muito importantes para a evolução química da galáxia, porque eles geram boa parte da tabela periódica, né, além dos elementos do ferro, são gerados nessas supernovas e joga esse gás enriquecido na galáxia, né, que depois pode ser reciclado, vamos dizer assim, e formar novas estrelas, como é o caso do nosso Sol. Né? O fato da gente estar aqui no planeta Terra, com todos esses componentes químicos por aí, urânio, plutônio, a quantidade de carbono, ferro que a gente tem aqui, quer dizer que o Sol foi formado a partir de um gás já enriquecido por uma geração anterior de estrelas. Né? O Sol é uma geração subsequente de estrelas. Beleza? Obrigada. Na sequência também, temos mais uma pergunta. É possível algum resquício dessas explosões chegarem a atingir nossa atmosfera? Essas explosões, não, porque elas estão em outras galáxias, né? E essas outras galáxias estão muito, muito, muito distantes mesmo. Mas acredita-se que no passado existem trabalhos analisando
o grau de densidade do gás interestelar aqui no entorno do sistema solar, né? E se acredita que existe uma super bolha, vamos dizer assim, que foi gerada por uma explosão de supernova no passado, bem no passado, né, da vida do planeta Terra, e que possa ter sido responsável por uma das mega extinções que a gente teve, né, ao longo da evolução da vida no planeta Terra. Tá? Então, sim, dentro do critério de zona habitável, né, de onde é o lugar legal para você montar a sua casa e viver, né, é bacana não estar numa região com muitas estrelas jovens, né, que emitem muita radiação energética, ionizante, ou que podem em breve explodir como uma supernova e afetar, de alguma maneira, o equilíbrio do seu planeta. Obrigada. Beleza? Então, eu vou falar um pouco mais disso, né? Eu estava falando das supernovas. Então, como ela é uma vela padrão, você sabe o brilho dela certinho, você consegue determinar a distância delas. E o que aconteceu é que eles viram que o brilho era mais fraco do esperado. Por quê? Porque eles estavam esperando uma coisa e acharam outra, né? Por quê? Porque elas estavam mais longe do que o esperado, né? Ou seja, a expansão do universo tinha sido acelerada, né? De certa forma. Então, o que é supernova? A gente já passou por aqui, né? Você tem alguns tipos, é a fase final de vida de estrelas, as estrelas de alta massa, né? Ela vai fazer um colapso e vai explodir, e você tem essas tipo 1A que a gente falou, que tem estrelas anãs brancas, em que a matéria vai cair, tem uma estrela vizinha que vai chegar em alguma fase dela, vai chegar próximo o suficiente para que ela chega um momento, alcança esse limite de Chandrasekhar, que é 1,4 massas solares, ela diz, já chega, estou com o meu bucho cheio, não aguento mais, e explode. Né? E são muito, muito brilhantes, então você consegue ver elas em galáxias muito distantes. Tá? A gente já viu aqui que a gente já está desesperada aqui, não sabe nada no universo. E um dos grandes mistérios é esse, a energia escura. A gente precisa desvendar ele. A partir daí, se fez uma série de levantamentos do céu, né? Tem esse SDSS, Sloan Digital Sky Survey, porque mapeando o céu é que você descobre coisas novas, é que você consegue fazer esse mapa da teia cósmica, de como as galáxias estão distribuídas no universo, para tentar entender essa disputa entre gravidade, que tende a aglomerar as coisas, e a energia escura, que está tendendo a afastar as coisas. Né? E um dos principais, e que o Observatório Nacional participa, eu participo, é o Dark Energy Survey, o levantamento da energia escura. Bom, como o nome diz, é focado na energia escura, mas descobre muitas outras coisas. Por quê? Ele usa um telescópio no Chile, o Blanco, né, que tem 4 metros, ou seja, tem um baita espelho, construiu uma câmera nova para isso, né, a Dicam, a gente consegue ver aqui uma imagem dela com uma pessoa aqui do lado para ter uma escala, vocês terem uma ideia do tamanho dessa câmera. Tá? Essa câmera daí, que é um pouquinho maior só, né, do que a câmera do seu celular, ela tem cerca de 570 megapixels. Então você consegue fazer imagens com muita grande definição do universo e muita sensibilidade. Né? Tá aqui tudo nela é bastante superlativo. Né? Esse daqui é o obturador, a lente corretora dela, também em comparação com uma pessoa, tudo bastante grande aqui. Né? E qual é o resultado concreto disso? Né? É você ter imagens belíssimas. E aqui a gente vai dar um zoom. Né? Isso aqui é um mosaico dos detectores dessa câmera de 570 megapixels, né? E a gente vai conseguir dar um zoom nelas e ver com bastante definição fontes, né? Além dessa galáxia aqui que está próxima, que a gente vê bastante bem, a gente consegue ver estrelas e galáxias bastante fracas e distantes. Né? Isso é fundamental para a gente entender. Né? Ela tem uma característica também bastante legal, bastante interessante, que o campo dessa câmera é bastante grande, que vale a 14 luas cheias no céu, ou seja, ela consegue mapear regiões bastante grandes. Ela mapeia uma parte do hemisfério sul, como ela está no Chile, né? Uma parte do hemisfério sul seguindo esse mapa daqui, que evita o disco da galáxia. Como ela quer observar galáxias distantes, o disco da nossa galáxia, que é cheio de estrela que está aqui, atrapalha muito. Então, quem está interessado em estudar cosmologia, observar galáxias distantes, evita observar o disco da galáxia. Tá? Então, a gente está vendo um mapa
uma projeção aqui esférica, aqui tem o disco da galáxia, e ele vai, aqui a gente vê as nuvens de Magalhães, e ele vai fazer uma faixa aqui também, cobrindo o Equador, para poder calibrar as observações. Tá? E, Ricardo, então, oi. recentemente foi divulgado o aparecimento de uma nova constelação de a constelação de Hércules. Qual é a diferença entre nova e supernova? Que ficou aqui. A nova, ela pode ser recorrente, né? Ela é como se fosse aquela tipo um A, vai cair matéria na estrela, né? E ela dá uma mini explosão, mas não é tão dramática como uma supernova. Ela é uma explosão de tamanho menor e que não vai dilacerar tudo. Então, no futuro, por exemplo, pode voltar a cair matéria nela e ela explodir de novo. Então, tem novas recorrentes, por exemplo. Né? Então, tem essa diferença. Né? Diferente da supernova, que vai ser uma explosão definitiva, vamos dizer assim, a grosso modo. Embora a gente vá falar daqui de outros tipos de explosões mais para frente. Tá? Obrigada. Então, de coisas a gente pode tentar estudar com um levantamento desse, mapeamento desse do céu. Né? Estudar a formação de estruturas, né? Como a matéria está distribuída no universo, matéria escura, quente ou fria. A gente já viu que tem uma tendência para ser fria. Por que formaram pequenas estruturas em volta das galáxias como a nossa? Né? Aqueles modelos, aquelas simulações de que a gente falou lá no início, previam vários satélites no entorno de galáxias como a nossa, que não eram observados, mas não eram observados por várias razões. Né? Você requer uma câmera bastante sensível e uma cobertura bastante grande do céu para poder descobrir essas coisas. E o Dark Energy Survey e o outro levantamento, que é o SDSS, feito no Hemisfério Norte alguns anos antes, ambos conseguiram mapear dezenas de galáxias satélites no entorno da Via Láctea. Né? E o 10, aqui a gente está vendo uma outra projeção daquela cobertura dele do céu, com o telescópio Blanco aqui aparecendo em primeiro plano, né, descobriu várias sobredensidades associadas a candidatos a galáxias satélites da nossa própria galáxia. Né? E, mais uma vez, estão aqui as nuvens de Magalhães aqui aparecendo aqui. E isso foi super interessante, porque essas galáxias anãs, essas galáxias pequenas, ela tem uma alta razão de matéria escura para a matéria normal. Elas são um grande bolsão de matéria escura. E existem alguns modelos de matéria escura, né, modelos teóricos, que dizem que essa matéria pode decair emitindo os raios gama. Então, a partir do momento que eu sei onde estão essas galáxias, né, se a gente mediu, a partir da cinemática delas, o movimento das estrelas nela, conseguiu medir a massa delas e ver que elas tinham bastante matéria escura, a partir do momento que eu sei a localização delas, eu posso usar um satélite que observe em raios gama, por exemplo, que é chamado Fermi-LET. Em geral, tudo que é raio-x, raios gama, são todos observados por satélites espaciais, porque a nossa atmosfera bloqueia boa parte desses raios, né, frequentemente. E esse satélite, esse telescópio espacial, que observa em raios gama para esses bolsões, para essas galáxias anãs vizinhas da nossa, e tentar observar se havia emissão ou não de raios gamas vinda desse decaimento, desse suposto decaimento da matéria escura, não se encontrou nada, né? Realmente não se observou nada vindo dali. Então foi uma descoberta bastante interessante e já botou para escanteio várias teorias do que seria a matéria escura. Tá? Ricardo, oi. Você falou da supercâmera, né? Esse gráfico aí do lado tem uma diferença de cores, e aí tá no slide anterior, estava matéria escura, está quente ou está frio? Qual que seria essa relação, né, do quente, frio e das cores que aparecem nesse legal. espectro? O tá quente, está frio está relacionado com aquilo que eu falei da formação de estruturas, né, dessa daqui. Né? Então, se ele está quente, se a matéria escura é quente, ela é muito rápida e ela dilui rapidamente as estruturas. Né? A formação de estruturas aqui é um mapa de estrutura aqui, onde é como se estivessem concentradas as galáxias aqui no universo. Tá? E se ela é fria, ela é mais lenta, o movimento dela, a velocidade dela é menor,
você tende a formar mais estruturas, né? Ela não dilui tanto a formação de estruturas. As galáxias se distribuem nessas regiões. Tá? Então, isso é o que está relacionado ao quente e ao frio. Aí, lá naquela figura, que, desculpa, eu acabei não explicando direito, né? Quem vê isso todo dia acaba... Então, que é como se fosse uma imagem em raios gama da região da galáxia satélite. Tá? E esse mapa de cor aqui é como se fosse um mapa de intensidade dos raios gama. Né? Então, se tivesse alguma emissão de raios gamas aqui, você teria uma coisa mais amarelada. Né? Esse é um mapa de cor, né? Onde o mais escuro tem pouca emissão, né? E o mais claro tem muita emissão. E o que a gente vê é que não tem emissão nenhum detetável nessa região, né? Onde estaria a galáxia. Aqui tem uma fonte, né? Fica bastante claro que aqui tem uma fonte, mas na galáxia per se, que estaria nessa região daqui, né, não há nenhuma emissão detectável de raios gama, que é o que estaria associado ao decaimento da matéria escura. Tá? E aí, no Então, caso, qual a cor seria para a gente perceber que está tendo essa emissão do raio gama ou não? Se nessa imagem daqui, com esse mapa de cor, né, então é como se fosse uma imagem, uma foto mesmo, né, em raios gama. Então, se houvesse, seria algo como isso daqui. Né? Isso aqui é alguma fonte próxima que emite em raios gama. Tá? Mas é uma fonte que me parece pontual, né? É alguma outra fonte. Aqui deveria haver algo difuso, né? Um brilho difuso, mais claro, algo brilhante, mais claro, difuso aqui, para indicar que a matéria escura está emitindo raios gama. Então, só para ficar um pouco mais claro, né, esse mapa de cor aqui, que é um mapa de calor, né, também em geral se chama de mapa de calor, não tem relação direta com aquele conceito da matéria escura. Tá? Aqui ela está mapeando a intensidade, né, na imagem. Né? Então, aqui tem uma fonte, aqui não tem. Né? E, segundo as teorias, se a matéria escura é de um tipo que decai e emite raios gama, deveria haver algum brilho aqui. Né? Algum brilho que a gente não vê. Né? Aqui tem um pouquinho de brilho, aqui tem onde está marcado, e aqui tem um brilhão, mas na região da galáxia, que é essa região central aqui, não tem nada. Tá bom? Obrigada. Beleza. A outra coisa, né, quanto mais a gente observa, mais coisas a gente descobre. Então, a outra coisa revolucionária, que não foi feita pelo Dark Energy Survey, pelo levantamento da energia escura propriamente dito, mas foi feita pelo LIGO, que é o Observatório de Ondas Gravitacionais, foi, bom, como o nome diz, a observação né, em 2015. E foi uma observação da colisão de buracos negros. Então, lá da relatividade geral, você tem um par de buracos negros de origem estelar, né? Então, lá, imagina a supernova com uma massa de dezenas a centenas de massas solares, explodiu e sobrou um buraco negro lá no centro, e esses buracos negros se encontram ou fazem parte de um sistema que já existia ali, né? E eles estão em órbita, e nessa órbita eles vão emitindo ondas gravitacionais e vai dissipando energia, e essa órbita eles vão se aproximando até que colide. Quando tem essa colisão, ele emite um surto de ondas gravitacionais que foi detectado pelo LIGO, ou LIGO. E, bom, a onda gravitacional é uma nova janela do universo que a gente desconhece completamente. A gente vai tentar tatear isso com o que a gente já conhece, ou seja, vai observar em outras frequências, né, de ondas eletromagnéticas, por exemplo, visível, por exemplo, com a câmera do Dark Energy Survey. Então, o LIGO, na sua montagem original, na sua primeira detecção, ele me dizia assim, olha, a fonte da onda gravitacional está nessa região daqui. Uma região bastante grande, né? É igual se eu chego para alguém na rua e peço uma informação, como é que eu faço para ir no lugar tal? E o cara fala, é por ali, ó, é por ali. Não ajuda muito, né? Não ajuda muito. Então, o LIGO, mais ou menos na sua primeira configuração, fez isso. Né? Ele não tem uma resolução espacial muito grande para dizer de onde veio a fonte. E aí que entra a vantagem de você ter uma câmera gigante, né, que cobre 14 luas cheias no céu, para cobrir rapidamente o lugar, né,
a região de onde ele acha que veio a observação. E, mais uma vez, né, ele não encontrou nada, o que é bom porque a gente estava, o sinal dessa onda gravitacional era coerente com a fusão de buracos negros, e cuja não deveriam emitir nada em luz, né? Muito diferente de uma outra detecção posterior do LIGO de ondas gravitacionais associadas à colisão de estrelas de nêutrons. Sim, devem emitir alguma coisa. E ao procurar, usando a DECAM e uma rede de telescópios mundo afora, né, em diferentes frequências, em várias frequências, aí sim se encontrou uma contrapartida, se encontrou uma fonte associada, né, próximo ao lugar de onde veio a onda gravitacional. Tá? Opa! Espero que não tenha dado gatilho aqui, ninguém. Né? Tem um plantão. Não sei se quem está ligado nas redes sociais ou nas notícias de hoje, viu que esse mesmo observatório, esses observatórios de ondas gravitacionais, anunciaram hoje a observação de uma coisa também completamente nova. Eles observam, está virando cada vez uma novidade. Né? Então a gente já viu, a primeira foi a fusão de 2 buracos negros, depois a fusão de estrelas de nêutron, depois também teve a fusão de buracos negros supermassivos não, mas bastante massivos, né, com uma massa bastante grande, e hoje foi anunciada a observação da fusão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons, que tem aqui uma imagem aqui. Belíssima essa imagem. É uma ilustração, né, na verdade, vamos dizer assim, né, uma ilustração artística, né, uma arte ilustrando essa fusão dos dois, né, mas é belíssima e é algo totalmente novo, inusitado, e que cada vez mais, à medida que a gente observa com ondas gravitacionais esses objetos, né, que nunca antes tinham sido vistos assim de uma forma tão direta, né, se é que é possível dizer isso, que eles foram observados de forma direta, mas isso te dá uma nova compreensão completamente diferente do universo. Né? Então, essa é uma notícia fresquíssima que saiu hoje. Quem está acompanhando também, uma outra coisa, agora sim, que saiu do Dark Energy Survey, né, nos últimos dias, na última semana, é que um estudo liderado por um brasileiro, o Pedro Bernardinelli, né, novo cometa gigante e super distante. Né? Então, uma vez que você está observando o céu com uma super câmera, né, vendo super longe e mapeando com frequência, é isso, você descobre coisas inusitadas. Então, ele descobriu processar dado pra caramba, né? Porque é essa história, para você ver a coisa se movendo no céu, é como se fosse um filme, você precisa reprocessar várias imagens da mesma região do céu várias vezes, né? E comparar elas, e mapear, e ver o que está se mexendo, em que direção está se mexendo, e ele encontrou um cometa que deve ter aí centenas de quilômetros, né? Descobriu ele muito antes dele chegar perto, né? Muitas vezes você tem astrônomos amadores, outros, ou mesmo profissionais, descobrindo cometas quando eles já estão mais ou menos perto, né? Esse, graças à acessibilidade do sistema, ele foi descoberto bastante longe, ele não vai chegar perto da Terra, pelo que se estima da órbita dele, lá por 2031 ele deve chegar no máximo perto de Saturno, mas de qualquer forma vai ser perto o suficiente, né, para apontar os telescópios e tentar aprender o máximo possível desse cara, que é um cometa de longuíssimo período, né? A gente fala do cometa Halley, que tem aí cerca de 76 anos de período, esse cara aí, sei lá, tem milhões de anos. Né? Então não façam planos de vê-lo, né, na sua volta. E ele vem lá dos confins do sistema solar, realmente de uma nuvem primordial, né, que guarda a informação sobre a formação do sistema solar, que está lá, como se fosse uma geladeira cósmica, vamos dizer assim, um freezer, onde tem um monte de pedrinha, né, no entorno do nosso sistema solar, e que não sofreu muito com a radiação solar, não sofreu interação dos impactos que houveram aqui no sistema solar mais interior, e que são considerados fósseis bastante originais da formação do sistema solar. Então é bem interessante descobrir esse cometa com tanta antecedência e poder acompanhar ele ao longo dos anos. Né? Ou seja, a gente tem quase 10 anos aí para acompanhar ele de perto e ver como ele evolui, como a cauda dele evolui, que tipo de composição ele tem. E, claro, um monte de gente já está pensando, claro que é super complicado esse tipo de coisa, em enviar uma missão, né, uma sonda para ele para tentar estudá-lo.
mas, obviamente, que a escala de tempo de você planejar uma missão espacial e executar é da ordem de década e fica bastante apertado esse tipo de coisa. Tá? Bom, então essa também é uma descoberta fresquinha, né, vindo do Dark Energy Survey. Está de parabéns o Pedro e o Gary Burstein, que fizeram essa descoberta. Eles fazem um trabalho incrível descobrindo objetos transneptunianos, que inclusive ajudaram a vincular uma série de modelos que dizem haver ou não haver um novo planeta, nono planeta no Sistema Solar. Então, são trabalhos muito, muito interessantes, muito legais. Tá? Então, voltando só então para o nosso universo distante, desenhando um pouco melhor, ilustrando melhor aquele conceito das lentes gravitacionais que a gente falou. Né? Então, a gente tem aqui um aglomerado de galáxias, né, bastante massivo, com toda a massa das galáxias, a massa da matéria escura que está ali, do gás quente, tudo isso deforma o espaço-tempo. Então, uma galáxia, atrás dele, e a gente está aqui na Terra olhando para essa galáxia, a luz dela é desviada pelo aglomerado e fazem as imagens das lentes gravitacionais. Tá? Então, a gente tem exemplos, né, como a gente viu lá no início, de lentes fortes, bastante visíveis aqui, né, tem uns arcos, né, no entorno do aglomerado de galáxias, mas também existe uma coisa chamada lente fraca, que é bastante sutil, e que o 10 fez os maiores mapas dessas lentes fracas. E ao fazer o mapa dessa lente fraca, o que consegue medir é a massa do aglomerado, o quanto ele está deformando o espaço-tempo. Né? Então, o 10 fez esses maiores mapas da densidade de matéria escura e da matéria propriamente dita no universo. Né? Então, isso aqui é uma figura do céu de uma região coberta pelo 10, tá? Onde esse mapa de cor aqui está me dizendo que nas partes mais azuladas tem pouca matéria e nas partes mais avermelhadas tem muita matéria. E aí, eu posso conferir isso. Tá? Como é que eu vou conferir isso? Eu estou mostrando aqui uma imagem de uma região onde está aqui avermelhado. Você pode ver que tem uma concentração de galáxias aqui. Outra região avermelhada, mais distante, você tem aqui uma aglomeração, são galáxias mais distantes, por isso estão pequenininhas aqui. Agora, se olhar para um lugar azulado, compara a densidade de fontes de galáxias. Aqui cheio de galáxias distantes, pequenininhas, e aqui nada, vazio. Né? Aqueles vazios que a gente falou. Então, realmente é um mapeamento da densidade de matéria no universo. Né? E isso nos traz essas informações sobre como as estruturas se formaram no universo e tudo mais. Bom, está dando a hora. A gente já chegou até aqui a um universo distante, né, fazendo a nossa viagem com uma ida e volta que permite a nossa velocidade dos slides aqui. Mas eu vou encerrar por aqui. Descobertas. Quanto mais se observa, mais coisas se descobre, coisas cada vez mais diferentes que causam aquela coceira na cabeça, assim, o que está acontecendo? Que coisa engraçada, né? Que coisa curiosa, diferente, matéria escura, energia escura, ondas gravitacionais vindas de diferentes tipos de fontes, o que está acontecendo? E as pessoas vão cada vez observando cada vez mais, tentando em busca de respostas. Fica por aqui. Muito obrigado e aberto a perguntas. Obrigada, Ricardo. Foi muito esclarecedor. A gente está aqui no chat, agradecendo a participação, né, de todos os alunos. Temos aqui alunos do CETIC, da Escola Municipal Sebastião Ferreiros, segundo Colégio Militar, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, CETIC, Peter Pan, em Vassouras, a ON está presente, o professor também Luiz Carlos Araújo Ribeiro de Itabuna, Bahia, que é professor de Educação Básica. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Quanto tempo? Quanto tempo de estudo, Kézia? Kézia fez uma pergunta aqui, agora eu não sei. Bom. No chat, sim, no chat do canal? No canal, mas eu acredito que ela esteja interagindo com os alunos aqui. Porque ficou vaga. Esclarece aí, Kézia, para gente. É para os alunos, né? Ela estava interagindo com os alunos ali. Enfim, hoje, né, nós começamos, e eu gostaria só de
falar um pouco do evento, né, que nós estamos encerrando agora a transmissão do primeiro dia da 5ª edição da CIMA-Vale, que é a Semana Intermunicipal do Vale de Astronomia do Vale do Café. É uma parceria, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pela Coordenadoria de Extensão do Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Temos o projeto Caravana Vale do Saber, né, na extensão, né, do Instituto Federal, e a parceria com o Olhar para o Céu, Observatório Nacional, e conseguimos realizar, né, esse ano online. Ano passado foi online, esse ano novamente online. Estamos aguardando para ver se ano que vem a gente consegue retornar ao presencial, né? Mas com certeza essa questão das palestras online tem sido uma abrangência, tem tido uma abrangência maior, uma facilidade maior. A gente talvez mantenha, né, nas próximas edições. Gostaria de agradecer a presença, né, do professor. Vou falar um pouquinho do seu currículo, tá, professor? Porque a gente não falou no início. É astrônomo e doutor em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha no Observatório Nacional, onde estuda aglomerados de galáxias, as maiores estruturas do universo, em grandes mapas do céu. Para lidar com esse volume astronômico de dados, ensina e trabalha com computação científica no observatório. Acha que divulgação científica é fundamental. E é esse nosso papel hoje, né? Nós estamos... Espero que tenha alcançado esse papel. E já que você falou do currículo, acho que está ligado à pergunta da Kézia, né? Eu consegui abrir aqui, que com a apresentação aberta não dava para ver mais nada aqui no computador, né? Mas agora deu para ver. Enfim, ter uma noção do tempo de estudo, né? Entrei na Faculdade de Astronomia em 97, né, formei em 2002, que aí também emendei com um doutorado, que defendi em 2007. Né, então, desde então, estou envolvido com esses trabalhos. O Dark Energy Survey teve a famosa primeira luz, né, ou seja, quando ele começou a observar em 2012, né, 2012, isso. Só que antes disso, uma década pelo menos antes, já estava sendo planejado, preparado, enfim, teve todo um processo de preparação para chegar até esse momento. Né? Então, é muito tempo, né, de preparação, não só das pessoas, mas como dos projetos em si. Né? Bastante tempo. A Kézia entrou aqui agora, ela é coordenadora também, né, da CIMA-Vale, desde o início aqui. Quer falar alguma coisa, Kézia? Olá, boa tarde. Tudo bom? Então, prazer, professor Ricardo. Você é do Rio, carioca? Sou carioca de adoção. Vim para cá com 1 ano de idade de Belzonte. Ah, é mineiro. Nasci, peguei meus pão de queijo e vim para o Rio. Bom demais, bom demais. É um prazer recebê-lo. Eu escrevi, mas eu fui picando, desculpa, porque eu estava online com as crianças. E esperamos aqui presencial, para uma palestra presencial. Eu queria saber, professor Ricardo, você mostrou o Chile, né, o telescópio e tal. Então, uma parte da pesquisa foi processada lá, é isso? Para esse Dark Energy Survey, né, o Brasil tem o telescópio profissional dele, de uso profissional, fica no sul de Minas, né, tem 1,60 m. Mas o Chile e o Havaí, por exemplo, congregam grande parte da astronomia mundial no óptico, né, infravermelho, enfim. Porque tem montanhas altas, é extremamente seco. Né, e esse projeto em particular foi feito com um telescópio de 4 metros, que foi construído na década de 70, mas foi todo reformado para esse projeto novo. Né, então, é um telescópio antigão, se comparar. Quem sei lá, curte telescópios e for olhar ele, vai ver que ele é bem parrudão, né? Hoje em dia se faz coisas muito mais finas, mais leves. Então, ele fica lá no Chile, a observação é feita no Chile. Mas os dados vêm por internet de alta velocidade, descem da montanha, vão para os Estados Unidos e são processados nos Estados Unidos. Né? E aí lá que se geram, as imagens são analisadas, são processadas,
e são gerados catálogos dos objetos. Catálogos que é o quê? É você dizer onde a posição, a forma, o brilho das fontes, sejam elas estrelas, galáxias, né? E também pode te dar uma estimativa de distância. No Brasil existem centros, né, que processam esses dados também, que analisam esses dados, bom, dependendo do tipo de análise que for, você consegue fazer no seu laptop ou não. Claro que para esse projeto, por exemplo, são 300 GB de dados por noite. Imagina, 300 GB de dados por noite, se você tem um HD de 1 tera no seu computador, em 3 dias, mais ou menos, já foi embora, né? Isso, enfim, só os dados brutos. Isso daí multiplica, né, na hora de processar tudo mais. Vai refinando, né? Então, você precisa de uma estrutura de algoritmos e de computadores, supercomputadores, para processar isso, né? Não é uma tarefa simples. Então, e por isso que esses projetos, hoje em dia, são feitos por grandes colaborações internacionais, né? Não tem condição de você, com um grupo, eu sentar e, sei lá, no observatório, sozinho, né? Vou mapear o céu inteiro né? Não vai dar muito certo, não. Né? Não dá para nós duas fazermos, não, Kézia. Bom, existem... Nada é impossível. Existem caminhos. Não, esse é um caminho, mas existem outros caminhos, né? Existem outros caminhos. Eu acho que a parceria ela é sempre mais inteligente. É uma forma mais inteligente de executar qualquer projeto. Porque várias pessoas têm visões diferentes. Então, você amplia sempre. Você está sempre em crescimento, né? Tem um colega, Jim Menes, um colaborador, que ele fala que o grande barato de você participar desses projetos não é o acesso a dado. Porque, enfim, em geral, a astronomia tem uma cultura de, depois de alguns anos, disponibilizar os dados, né, para o público. Então, você pode pegar os dados e, se você tiver recurso computacional, processar esses dados em casa, né, ou no seu escritório, no seu trabalho, que seja. Só que o grande barato é essa interação, né, você participar, de interagir e ter uma troca, né. Então, isso é bem legal. Um estudante meu de doutorado defendeu, ano passado, um trabalho bem bacana, eu sou suspeito para falar, mas acho bem bacana, que a gente brinca que é uma nova balança cósmica. O aglomerado de galáxias, ele tem uma luz fantasmagórica que é super difícil de observar. O que é essa luz fantasmagórica também, usando uma força de expressão? São estrelas que ficam soltas no espaço intra-galáxias, né? O aglomerado de galáxias são um monte de galáxias, mas entre as galáxias tem estrelas que estão soltas. E o brilho é muito tênue, o brilho é muito fraco. Então, mas graças a instrumentos como esse, você consegue observar, para muitos deles, esse brilho, né, com bastante precisão, enfim, para vários tipos de aglomerados. E aí, usando o conhecimento da colaboração, foi também medida a massa dos aglomerados usando o método mais tradicional, que é usando as lentes gravitacionais, que a gente falou aqui, e comparou com o brilho dessa luz fantasmagórica, que é super difícil de medir, e viu que tinha uma boa relação entre elas, né? Então, se a gente pensar lá na balança da feira, né, com os pesos dos dois lados, eu tenho até aqui meu pezinho aqui, de feira, com uma interrogação, né, porque qual é o peso, né? Então, se a gente tem a balança, de um lado tem as lentes gravitacionais e do outro tem essa luz intraaglomerada, essa luz fantasmagórica, você vê que elas mapeiam bem uma e a outra, né? E aí isso foi o grande barato do trabalho dele, né? Enfim, isso foi possível graças ao trabalho colaborativo com esse pessoal, né? E deixa eu te fazer uma pergunta prática, assim, né? Vocês estudam e criam e teorizam e tudo, e depois compartilham essa informação, e a forma mais eficiente que eu vejo do trabalho de vocês terem em proporção é essa, do que a gente está fazendo hoje, né? Que é você abrir live e tal. Mas fora isso, como é que vocês ficam no mundo de vocês da astronomia, ou como é que vocês expandem esse conhecimento, assim, de forma real, prática, concreta? Bom, essa é uma cultura, né, que está sendo trabalhada, de você realmente fazer a conexão entre esses trabalhos. Por exemplo, quando saiu esse trabalho da balança cósmica,
a gente fez bastante divulgação desse resultado, né? Chegou a sair na Super Interessante, a gente fez uma live no Observatório, para dar esse retorno mesmo, né? Uma live no Instagram do Observatório, e, enfim, esse é uma coisa que está sendo cada vez mais levada a sério, né? Principalmente no Observatório. É claro que tem resultados de diferente impacto, diferente apelo para o público, né? Enfim, mas tem que se ter essa componente, né, em vista na hora de você produzir o resultado, né? E contar o que está sendo feito. Esse retorno, né? Eu acho que esse feedback, né? Porque são assuntos interessantíssimos, mas que são muito técnicos, né? Não é todo mundo que pega uma revista científica e vai ler e vai entender o que está sendo estudado. Então, se a gente analisar da nossa infância, né? Eu vou dizer da minha, de colégio público, estadual, a gente não tinha noção do que era estudado no país em relação à ciência. Não, na verdade, até hoje não sabe, né? Verdade. A gente tem alguns... Saiu, né? Tem a pesquisa clássica de poucos anos atrás sobre que a boa parte da população brasileira não consegue dar um nome de um cientista, né? Moderno, quer dizer, você pode até falar de Oswaldo Cruz, sei lá, Santos Dumont, talvez, mas você não vai falar de Pedro Halal. Agora talvez até falem de Pedro Halal, que apareceu na CPI, de Natália Pasternak, mas... Vários alunos podem falar Ricardo Orgando. Quem assistiu a live pode falar Ricardo Orgando, mas tem vários cientistas atuando em várias frentes, dados incríveis, e que ninguém sabe. E tem vários, claro, vários motivos para isso. E isso é um problema. É um problema, porque depois, na hora de você pedir que aumente o orçamento da ciência e tecnologia, que está em franco declínio, né? Isso daí não é um fato. O cara vai falar, para quê? Não serve para nada isso daí, né? E como não serve? Estamos vendo aí, né? Claro que tem diferentes áreas, e a área mais concreta que a gente está vendo aí hoje em dia é a área que está lidando com as consequências da pandemia, né? E na verdade, é isso. E ninguém... O que é coronavírus, né? Que alguém sabia? Alguém sabia. Alguém estava fazendo uma pesquisa de outros coronavírus, né? E acompanhando isso ao longo dos anos. Não é, apareceu um coronavírus, agora é sério, né? Eu vou aqui misturar aqui no meu laboratório o negócio, e em 2 minutos sai um resultado e eu já tenho o antídoto para esse veneno, né? Não é assim. As coisas levam um tempo, né? E por outro lado, existem emergências, né? Então, esse foi um assunto mundial, todo mundo se debruçou sobre ele, atacou, né? E a gente conseguiu produzir vacinas seguras, né? Em tempo recorde, porque novas tecnologias, né? De plataformas de produção de vacina que não existiam décadas atrás, mas existem hoje porque, né, te permitiram fazer novas vacinas focadas no coronavírus em tempo recorde de forma segura. Então, não vou tomar porque foi feito rápido. Não foi feito rápido. Foi feito rápido, mas porque estava todo mundo trabalhando nisso. Então, e como você falou, quando todo mundo colabora, todo mundo foca, a coisa sai, né? 1 milhão de cabeças pensando é melhor do que 2, do que 3, né? E 2, você tem novas tecnologias. Antigamente, imagina, compara, não vou tirar fotografia porque eu tenho que revelar, né? Tem que pegar o tiro negativo. Antigamente, você tinha máquina fotográfica com negativo, você não tirava foto, economizava, tomava cuidado, sorri, não pisca, né? Porque era outra tecnologia, era outro nível de vida. E aí você tinha que depois lá na Sonora, né, na Kodak, revelar, esperar não sei quantos dias para ver, ai meu Deus do céu, botou o dedão na frente da lente, né? Era outro tempo, outra velocidade. Era outro tempo. Agora sim, eu viajava e perdia todas as fotos, não tinha nenhum registro. Além disso. Agora eu pego meu celular, tiro 200 selfies num dia só,
posto em diferentes lugares, as coisas evoluem, as coisas mudam a velocidade, né? Sim. Então é isso. Bom, isso é só um aspecto, né? Tem aspectos que várias pessoas de várias áreas se debruçaram isso porque tinham outras expertises, né? Outras habilidades que poderiam ser aplicadas ao estudo da pandemia. Algumas tiveram bons resultados, outras nem tanto, né? O pessoal brinca que um bando de economistas resolveu modelar a pandemia. A pandemia acaba amanhã, né? Obviamente está errado esse resultado, né? Obviamente, infelizmente. Mas com um monte de gente estudando, se debruçando sobre o problema e as coisas boas sendo filtradas, né, e trazidas, né, e sendo aplicadas, né, e hoje está bastante na cara, né, está bastante na cara. Não precisa nenhum estudo grande técnico, né, para ver que os países em que você vacinou, ou as cidades que você vacinou bastante gente, como já se sabe há muito tempo, e todos conta com a doença, né, se você vacina a população, a doença vai embora. Olha só, que novidade, né? E é isso. E se você tem uma pesquisa sendo mantida, né, quando acontece alguma coisa, essa pesquisa pode estar já com uma solução encaminhada, né? Exato, você não tem que correr atrás, né? O pessoal conta no início de que as cepas relacionadas ao tipo de vírus tinham sei lá, poucos grupos que trabalhavam com isso, né? E que, imagina, se não tivesse um grupo tentando entender o que é um tipo de coronavírus, né? O que é esse tipo de cara, fala, coronavírus, o que é isso? Deixa pra lá, quando aparecer a gente se preocupa. Imagina a perda, né, de tempo que ia ser, né? Então, é muito difícil planificar, né, o conhecimento básico, e esse é uma espécie de conhecimento básico, agora tem uma aplicação bastante concreta, né? Você nunca sabe de onde vai sair, né? Ninguém acorda pensando assim, quando crescer eu quero fazer a tela de celular de maior resolução do mundo, né? Não é isso que move as pessoas. Indústria, mas não é o que move a pessoa. A pessoa vai falar, eu quero ver a galáxia da melhor forma possível na tela do meu celular. Legal. O que eu preciso para fazer isso? Vou fazer uma tela de maior resolução, né? Então, os problemas se invertem, né? Você precisa motivar as pessoas, dar inspiração, propósito, né? A pessoa tem um propósito, né? Tem um propósito, né? E você nunca sabe onde aquilo vai dar, né? Você não sabe. Não tem como você saber definir. E aí, pensando nisso, você, né, teve doutorado, você teve toda uma vida. Você começou cedo a pesquisa, quer dizer, teve a possibilidade de estudar, fazer algum tipo de pesquisa no ensino básico ainda? Ou no ensino básico, não. Eu fui fazer iniciação mesmo na graduação. Eu não sei se existe um caminho clássico, mas eu entrei meio que tardiamente na astronomia. Eu comecei vendo documentários, né, como o Cosmos, do Carl Sagan, olhando para o céu, do Valmir Cardoso, o Mundo de Bickman, várias coisas de ciência que foram me despertar mais tarde, né? Não era que desde pequeno fazer astronomia. Acho que na minha época, talvez, pelo menos não me chegou a questão de Olimpíadas, né, por exemplo. Talvez na minha época não tivesse tão forte. Enfim. Então, não tive esse engajamento que hoje em dia é bem mais fácil, vamos dizer assim, né? Está muito mais acessível hoje em dia, né? Desse ponto de vista, lives e canais no YouTube falando de astronomia e Olimpíadas e treinamentos e tudo mais, está muito mais acessível do que, sei lá, há mais de 20 anos atrás, vamos colocar assim, né? E quando mal e mal se tinha internet, né, na realidade, né? Mal e mal se tinha internet. Então, não comecei cedo, considero que comecei tardiamente, né? Não tinha um telescópio em casa para ver o céu, nem nada. Só existia magia, né? De olhar o céu à noite, ver as estrelinhas e achar que estava aparecendo, né? Ou ir para o planetário. Eu fiz um curso antes, o curso que os astrônomos profissionais não fazem, que é o curso de identificação do céu no Planetário do Rio.
Eu fiz em 95, se não me engano. E foi excelente, é maravilhoso, né? Você dá naquele dome escuro e ver o céu que você não vê na cidade, né? É um céu incrível. E entender o que são as estrelas, as constelações, né? Tudo que está por aí. Muito legal. Muito obrigada, Ricardo. Prazer. Sandra, é contigo. Falei demais já. Agradecer, né? Agradecer a Josina, agradecer o Ricardo, né? Todo o pessoal aí da ON, do Observatório Nacional, do IFRJ também, que está, né, nos dando apoio. Esse ano passado, na verdade, a gente já tem um movimento Cima Vale, evento, né? Tem agora, está incorporado ao Instituto Federal. Então, assim, a gente uma ajuda muito grande, né? Você ter a instituição presente aí para nos apoiar. Que você falou, né, Ricardo? A gente precisa de apoio para a ciência, para a divulgação, para a tecnologia. Então, esse é o apelo, né? E pedir para os alunos também aproveitar esses momentos, né? A gente teve um professor aqui que falou: não, tem que continuar no online. Realmente, a live e depois fica gravado, fica disponibilizado, então a gente tem essa possibilidade da pessoa assistir depois também, mas a gente sente falta também do nosso planetário Flávio, das nossas oficinas. São coisas diferentes, né? E tem seu valor. Sem dúvida, aumentou muito o alcance, né, das atividades online. Mas realmente parar e estar lá no campus e usar a luneta e tudo mais, e ver com os próprios olhos e tocar com as mãos é algo diferente, né? É outra magia. É outra magia. Sandra, próxima live, quando é? A próxima live agora, quinta-feira, nós temos um professor, não é professor, né? A gente tem mania de falar professor. Dia 1º/7, Kátia Pinheiro, a pesquisadora Kátia Pinheiro, também do Observatório Nacional, com Viagem ao Centro da Terra, também às 2h, mesmo canal do IFRJ. O link vai ser diferente, mas o canal é o mesmo, gente, tá? A gente vai divulgar depois o link que cai direto, né? Mas é só ir no canal do IFRJ-CEPF, que é Campus Engenheiro Paulo de Fronten, que a gente vai ter a live. E eu queria deixar também, a gente vai deixar na descrição, não sei se já está na de hoje, mas se não tiver na de hoje, com certeza do dia 1º vai ter o Gnomon para a oficina de sexta-feira do professor Eugênio Neto, né? Que é do Relógio de Sol. Eles vão precisar para a oficina da sexta-feira. Então, a próxima live é quinta-feira, às 2h, dia 1º/7. Viajando. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Kelly. Professor Ricardo escreveu no chat uma mensagem. O que é a página, professor? É para mim. A Sandra tinha perguntado da imagem da fusão dos buracos negros e eu postei lá. Achei que fosse para divulgar para as crianças alguma coisa, alguma página de... Eu confio que a Sandra vai divulgar depois, mas eu posso mandar por e-mail também. E obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo. Um prazer estar aqui nessa quinta semana. Espero que da próxima a gente tenha um evento presencial, né, para poder curtir o clima do Vale do Café. Será muito bem-vindo. Kátia já esteve aqui com a gente no presencial. Há alguns anos, acho que foi 2013 ou 2014. Tem bastante tempo. Será um prazer recebê-lo. Venha, é pertinho do Rio, né? E é muito mais tranquilo, não tem bala perdida. Olha, tá um espetáculo, um céu espetacular. Então... Beleza, pessoal. Vamos lá. Obrigada a todos. Obrigado.